Paz e luz, Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita luz, muita graça de Deus para a tua vida. Vamos continuar falando sobre o Pentateuco. Falamos sobre o livro de Gênesis, que é o livro Bereshit, o livro dos inícios, dos princípios, ou do princípio. Falamos do livro de Êxodo, que é o livro da redenção. Começa com a opressão feita por Faraó ao povo de Deus. Essa opressão, Faraó representava o diabo, o Egito representava o mundo. E depois encontramos a libertação de Israel e o livro termina com o tabernáculo construído e a glória de Deus em forma de nuvem descendo sobre aquele tabernáculo, mostrando redenção. Já o livro de Levítico é o livro das leis sacerdotais, do serviço sacerdotal. E é isso que vamos fazer uma análise agora para vocês. Preste atenção, faça as suas anotações, para que na sala de comentários você faça um comentário bem abençoado em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Conforme é indicado no seu nome, Levítico, esse terceiro livro de Moisés salienta a função dos sacerdotes de Israel. Aqueles membros da tribo de Levi que Deus escolheu para servirem em seu santuário. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Muitos cristãos, por causa disto, imaginam que Levítico é uma espécie de manual técnico que fornecia orientação aos sacerdotes antigos sobre detalhes de cerimônias que não são mais observadas pelo povo de Deus cristão atualmente. E em resultado disto, o livro de Levítico é atualmente a porção menos aparecida do Pentateuco. Na realidade, porém, sua mensagem era originalmente dirigida a todos os crentes. Levítico capítulo 1, versículo 12. O livro de Levítico, ele regulariza os serviços sacerdotais, dá para os sacerdotes normas e leis, regras. E muitos cristãos desprezam o livro de Levítico porque acham que o livro de Levítico já passou e não tem mais tanta importância ler o livro de Levítico. Porém, estão enganados. O livro de Levítico é cheio de simbolismo. Esses símbolos apontam para Cristo, desde o tabernáculo, a construção da Arca da Aliança, e todos esses apetrechos do Velho Testamento apontam para Jesus Cristo e sua aliança para conosco. E suas verdades continuam revestidas de significação primária para o povo de Deus, pois o livro de Levítico constitui a primeira revelação detalhada acerca do vigoroso tema do grande livro como um todo, a saber, do modo pelo qual Deus restaura para si mesmo homens perdidos, tanto a atividade redentora de Deus como a resposta da apropriação que se espera da parte do homem são sumárias e são cheias de regras que apontam para a cruz de Cristo e para essa salvação cristã. A fim de obter a salvação e de restaurar o homem ao seu Criador, torna-se necessário promover um meio necessário de acesso a Deus. A primeira metade do livro de Levítico, que é capítulo 1 a 16, assim sendo, apresenta uma série de ações religiosas que pintam o caminho através do qual Deus redime os perdidos, separando-os dos seus pecados para si mesmo. Os diversos sacrifícios, capítulo de 1 a 7, eram antecipações da morte de Cristo no Calvário, aonde o impecável sofreu a ira de Deus em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser resgatados pelo seu sacrifício e por sua obediência da nossa culpa. Então o livro de Levítico é cheio de significados. É muito importante que o cristão leia o livro de Levítico e veja suas regras, veja as construções, o relacionamento entre Deus e os sacerdotes, as regras que os sacerdotes tinham que seguir para oferecer um bom sacrifício diante de Deus. Continuando a nossa apostila aqui, os sacerdotes levíticos, ou seja, tudo indica que o livro de Levítico vem dos sacerdotes Levi, do sacerdote Levi e da sua família, e eles guardavam esse livro como
o seu manual de regra. Aí diz assim: o sacerdote Levítico, capítulo 8 a 10, portanto, figurava o fiel serviço a Cristo, preste atenção, ao fazer reconciliação no tocante ao pecado do povo. Hebreus capítulo 2, versículo 17. As leis sobre higiene, capítulo 11 e 15, serviam de lembretes constantes de arrependimento e separação das impurezas que devem caracterizar os redimidos. Lucas capítulo 13, versículo 5. Enquanto que o grande dia do culto expiatório, Levítico 16, livro de Levítico 16, no capítulo 16, proclamava o perdão de Deus àqueles que se humilhassem em confiança e confiadamente se entregar ao Cristo. E ainda haveria de prover acesso ao próprio céus. Hebreus capítulo 19, versículo 24. Porém, a salvação não consiste meramente em separação do que é errado. Envolve uma união positiva com aquilo que é correto. Por isso é que a segunda metade de Levítico, capítulo 17 ao 27, apresenta uma série de padrões práticos aos quais os homens precisam amoldar-se, vivendo santamente. Isto inclui expressões de devoção em questões cerimoniais, capítulo 17, e de adoração, capítulo 23 a 25. Porém, centraliza sua atenção em questões que envolvem a conduta diária, capítulo 18 a 22. O próprio Cristo sintetizou a lei divina, Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Ao falar de um amor de todo o coração a Deus, e ao citar o trecho dessa seção de Levítico: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, Levítico capítulo 19, versículo 18. Então, Jesus, ele aprovou o livro de Levítico quando ele citou o livro de Levítico quando ele citou o livro de Levítico em Mateus capítulo 22, 37 a 40, ele citou o livro de Levítico capítulo 19, versículo 18, quando ele diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é uma citação de Levítico. Se Jesus utilizou o livro de Levítico, ele autenticou e demonstrou a sua grande importância para a nossa vida. O próprio Cristo utilizando o livro de Levítico para mostrar a sua obra redentora. Então, o livro de Levítico mostra a obra redentora de Jesus Cristo de uma forma simbólica. Tudo aponta para o Senhor Jesus. Assim sendo, o livro de Levítico existe primariamente como uma legislação proferida por Deus. Chamou o Senhor Deus a Moisés e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, capítulo 1, versículo 1 e 2 de Levítico. As duas narrativas históricas, capítulo 8, 10 e capítulo 24, 10 a 23, servem de pano de fundo para as questões legislativas, e a única outra variação quanto à forma e o sermão final, a exortação de Moisés, capítulo 26, ainda é seguida por um apêndice de leis que regulam questões que em si mesma não são obrigatórias, capítulo 27 de Levítico. Então, o livro de Levítico é fantástico. O autor é Moisés, as suas divisões, e tudo que há nele aponta para Cristo Jesus. Ele também apresenta várias sequências de leis e regras que deveriam ser obedecidas pelos sacerdotes e pelo povo de Israel naquela aliança. E todos esses conjuntos de leis, elas apontam para Jesus Cristo e a sua obra de redenção. À primeira vista, o livro de Levítico às vezes se torna um pouco cansativo, cheio de regras e leis. Mas ao ler o livro de Levítico e esmiuçar o seu conteúdo, percebemos que tudo que está nele foi cuidadosamente planejado pelo divino para a nossa orientação. A limpeza das mãos fala da santidade. As leis da limpeza fala da santidade. As leis da adoração fala da adoração a Deus. E essas leis ainda continuam hoje de uma forma diferente. Porém, não mais eficazes do que aquela forma, porque tudo era simbólico. A Bíblia diz que o Velho Testamento era a sombra do que iria acontecer. Então essas leis aqui, elas foram escritas e simbolizadas para que hoje,
a utilizemos de uma forma diferente para Cristo Jesus. Lavar as mãos. Lavar as mãos significa purificar os atos, as ações. Então, para adorarmos a Deus, em primeiro lugar, temos que purificar nossos atos, nossas ações. Veja só que filosofia interessante. O livro de Levítico nos apresenta o livro da segunda lei. Né? O livro Levítico, o livro dos levitas da casa do Senhor. Vamos continuar. A segunda lei é outro livro. Vamos lá continuar no livro de Levítico.